bom dia a todos. Desejar a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um. Nós possamos, mais uma manhã, estarmos louvando a Deus, aprendendo um pouco mais da sua palavra, que você mesmo no seu lar, que você possa estar dizendo dignas de glória, dignas de louvores, que você possa estar levantando a sua mão. Às vezes nós ficamos nos nossos lares e quando começa o culto, começa o louvor, a gente fica prestando só atenção, mas esquece de louvar, mas que você na sua casa, que você possa realmente tirando esse tempo para louvar e adorar o Senhor, aquele que é digno de todo louvor, honra e glória e oração. Que você possa estar realmente cultuando o Senhor junto com sua família, se você estiver sozinho, mas que você possa realmente estar tendo o intuito de adorar aquele que vive, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. Continuar a louvar o Senhor com poder para salvar. Todos esses
Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada uma das nossas vidas. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos refletir um pouquinho na palavra de Deus, que é quem realmente nos fortalece, quem nos guia dentro desse mundo onde nós estamos vivendo. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos e juntos vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele mais uma vez nos ilumine, que Ele mais uma vez nos dê o entendimento da sua palavra. Querido Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã e pedimos mesmo que o Teu Espírito, que foi quem inspirou esta palavra ao coração do Teu servo para ser transmitida ao Teu povo em determinado momento da história, pedimos que o Senhor também venha a iluminar em nossos corações para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida também. Abençoa cada um dos nossos irmãos que acompanham essa escola dominical através de sua casa. Se há alguma necessidade, se há algum problema, que o Senhor entre com a Tua providência, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta manhã nós estaremos iniciando uma série de reflexões falando sobre a firmeza na fé. E eu acredito que nunca antes vivemos um período onde tanto fosse necessário que nós vigiássemos, que nós pudéssemos olhar para a nossa vida cristã e cuidar dela de forma que nós possamos estar realmente vivendo, muito embora fora da igreja, sem poder cultuar a Deus dentro de um templo onde nós muitas vezes participamos de uma escola dominical, onde ouvimos a palavra de Deus, onde nós nos relacionamos com nossos irmãos através da comunhão, onde somos realmente abençoados pela palavra de Deus, mas mesmo vivendo esse momento fora da igreja, nós possamos estar sendo firmados e vivendo uma vida firmada na fé. Eu costumo avaliar o momento em que nós estamos vivendo como os momentos em que o povo de Israel estava escravizado na Babilônia. A gente vai perceber que a vida religiosa do povo de Israel, ela estava muito ligada ao templo. Lá no templo era onde eles faziam seus sacrifícios, era onde eles faziam suas ofertas, era onde eles também faziam suas orações e muitas outras coisas da vida religiosa do povo judeu. Mas quando eles foram levados cativos para a Babilônia, lá eles estavam impedidos então de viver essa vida religiosa ali no templo. E lá na Babilônia, eles tiveram que cuidar de sua vida religiosa, eles tiveram que se firmar na fé para não acontecer com eles o que aconteceu com o povo hebreu quando estava escravizado no Egito, onde o tempo se passou e eles então enfraqueceram na fé ao ponto de não mais conhecer o Deus que eles serviam e de serem impregnados pela cultura egípcias. Então lá na Babilônia eles tiveram que ter um certo cuidado da sua fé para que eles não viessem a se enfraquecer e esfriar e se desviarem completamente do Deus que havia os chamado. E nesses momentos que nós estamos vivendo, onde muitos de nós, onde nossas igrejas se encontram fechadas e nós não podemos nos reunir dentro do templo, nós também corremos o risco de ver a nossa fé se enfraquecer, de nos ver esfriando dentro daquilo que o Deus que chamou a mim e a você a viver neste mundo possamos passar. Então, que nessa série de reflexões que nós possamos nos firmar na fé. E com este objetivo, em nossa primeira reflexão, nós estaremos falando sobre a definição que a própria Bíblia nos dá a respeito de um dos aspectos da fé. E em Hebreus, capítulo de número 11, no versículo 1, o autor aos Hebreus vai dizer assim: ora, a fé
é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Segundo alguns comentaristas, a epístola aos Hebreus, ela foi escrita aproximadamente entre os anos 80 e 85 da era cristã. E nós vamos perceber que essa epístola ela foi escrita e endereçada aos hebreus que haviam se convertido ao cristianismo. E uma coisa muito curiosa nós vamos perceber na vida desses cristãos é que eles viviam um momento muito diferente dos cristãos que haviam vindo antes deles. Porque se nós olharmos para trás, a igreja sempre viveu debaixo de perseguições, a igreja sempre enfrentou lutas, a igreja sempre enfrentou as adversidades da vida. Veremos que Jesus, ele foi perseguido até a morte. Os outros apóstolos, eles foram perseguidos e mortos através de martírios. Nós veremos em 54 da era cristã que Nero, ele assume o trono como imperador de Roma. E esse imperador, ele foi conhecido como um imperador louco, um imperador que levantou-se ferozmente contra os cristãos, a ponto de matar muitos deles em arenas, fazendo de cristãos tochas humanas para iluminar os espetáculos que eram dados nos estádios. Nós veremos que este homem, ele põe fogo em Roma, e o único dos 14 bairros que foram queimados, o único que não foi queimado foi o bairro dos cristãos, para pôr a culpa nele. Então nós perceberemos que a igreja ela sempre esteve debaixo de perseguições e de lutas, mas quando chega em 80 depois de Cristo, nós vamos perceber que a igreja ela está vivendo em um momento de relativa paz. E este momento sem perseguição, sem angústia, sem essas lutas que os outros cristãos vinham passando, leva a igreja a se esfriar na fé. Kistemaker, ele em seu comentário vai dizer o seguinte: eu me atrevo a dizer que a epístola de Hebreus refere-se a um período de prolongada paz, durante o qual os cristãos tinham relaxado espiritualmente. O escritor da epístola, então, sentiu-se obrigado a escrever palavras de exortação e de ocasional repreensão. Então, o que nós vamos perceber é que os cristãos que estão vivendo neste período da história, em um momento em que não há perseguições, onde o imperador deixa a igreja de lado e a igreja, ela começa então a se esfriar na fé. E nós vamos ver dentro da epístola o escritor ele dizer que alguns corriam o risco de se desviar do evangelho que um dia haviam ouvido, de forma que ele então escreve dizendo o seguinte para esses, que nós devemos nos apegar com mais afinco às coisas que nós ouvimos para não nos desviarmos delas, Ou seja, os cristãos deste momento estavam deixando de dar atenção à palavra de Deus, aquilo que havia sido ensinado, e estavam se desviando das verdades da palavra de Deus. Alguns deles podiam correr o risco de serem endurecidos pela falsidade do pecado. Esse esfriamento, esse momento em que eles estão vivendo sem perseguição, leva alguns desses cristãos a começarem a se envolver com o pecado e abandonar uma vida de santidade, ao ponto de correrem o risco de que seus corações venham a se endurecer por causa do pecado.
Outros eram vacilantes no zelo espiritual. Alguns tinham o hábito de não mais irem aos cultos, já que não há mais perseguição, a vida está toda correndo numa boa. Eles já achavam que já não havia mais nem mesmo a necessidade de participar dos cultos. E o escritor dessa epístola vai então exortá-los dizendo: irmãos, não deixemos de congregar. Então, para exortar a firmeza na fé, para fazer com que os irmãos desta época voltem a cultivar uma fé viva e verdadeira, nós veremos que o escritor da epístola aos Hebreus, ele vai usar os heróis da fé do passado, e no início aqui, usando então a sua definição de fé, ele vai então colocar no coração desses irmãos que viver uma vida de fé verdadeira, viver uma fé viva, é cultivar dentro de nós certeza, é cultivar dentro de nós convicção. O crente verdadeiro, o crente fiel, o crente que possui uma fé viva e verdadeira em seu coração, ele não é guiado por dúvidas, ele não tem incertezas dentro daquilo que ele crê ou a respeito do Deus que ele serve. Muito pelo contrário, o que o escritor da epístola aos Hebreus vai querer mostrar para os cristãos desta época é que eles, como cristãos verdadeiros, deveriam cultivar em suas vidas certeza e convicção daquilo que eles creem e do Deus que eles servem. E ele vai dizer então que a fé, ela é definida como a certeza de coisas que se esperam. Eu tenho certeza que aquilo que eu espero, aquilo que um dia foi prometido por Deus, há de se cumprir. Eu tenho convicção que aquilo que Deus prometeu, por mais que eu não consiga ver, por nunca antes ter acontecido, mas porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nós vamos ver então, neste momento onde o autor desta epístola, ele vai apresentar os autores, os heróis da fé, e nós vamos falar em primeiro lugar a respeito do exemplo que ele apresenta de Noé. No versículo de número 7, ele diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aqui nós percebemos que neste propósito de levar os cristãos a viverem uma vida firme na fé, ele vai apresentar o exemplo da vida de Noé. E a primeira coisa que ele vai fazer é mostrar para eles que aquele que está firmado na fé tem segurança quanto às verdades da palavra de Deus. Ele está seguro que aquilo que foi ensinado, aquilo que foi orientado por Deus, é digno de ser guardado. Talvez os cristãos daquela época, como o próprio autor aos Hebreus vai dizer no capítulo de número 2, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Talvez os cristãos que viviam ali durante os anos 80 da era cristã, fora das perseguições,
não estivessem levando tão a sério a fidelidade dos ensinamentos da palavra de Deus para as suas vidas, de forma que eles não estavam se apegando a esses ensinamentos com tanto afinco, vivendo aquilo que a palavra de Deus ensinava para as suas vidas. Eles estavam se desviando dos princípios que havia sido transmitido às suas vidas. E o que o escritor da palavra da Epístola de Hebreus, ele coloca para eles, é que no começo da epístola ele já vai logo começar dizendo: tendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, nos últimos dias ele nos fala pelo Filho. E aqui ele diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se olharmos para o Velho Testamento, assim como é ensinado pelo escritor de Hebreus, que Deus no passado, ele falou ao seu povo, usando a vida de anjos, usando a vida de profetas, e toda palavra que foi orientada a esse povo, quando negligenciada, teve justo castigo, ao ponto de que aqueles que negligenciaram a palavra de Deus, eles pereceram no deserto. Agora o escritor aos Hebreus vai dizer: no passado Deus falou aos pais de muitas maneiras, mas nos últimos dias ele nos fala pelo Filho. E hoje nós que vivemos, este momento, e os cristãos que viviam aquele momento ali, tinham a palavra revelada e pregada e anunciada pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus que se fez homem e veio a este mundo. E se aqueles que negligenciaram os ensinamentos que foram passados por homens e por anjos tiveram justo castigo, quanto mais nós que ouvimos os ensinamentos e temos a palavra de Deus, que é inspirada pelo próprio Deus e que o próprio Cristo veio e trouxe a nós, como ficaremos sem castigo se negligenciarmos tão grande salvação? Então, em seu exemplo, ele usa a vida de Noé, que ouviu Deus lhe falar, orientando e se apegou à palavra de Deus. Dentro desse exemplo, ele fala: olha, Noé, ele foi divinamente orientado por Deus. E dentro das orientações que Deus trouxe a Noé naquele momento a respeito do dilúvio, Noé, ele foi um homem de fé, e ele então teve certeza, ele teve convicção que aquelas palavras trazidas por Deus ao seu coração eram fiéis e dignas de serem acolhidas. Então, meus irmãos, nesta manhã, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar para mim e para você, que nós, mesmo vivendo em um período onde nós estamos sendo impedidos de cultuar ao nosso Deus dentro de um templo, dentro de uma igreja, nós precisamos continuar levando a sério a palavra de Deus. Nós precisamos estar convictos, nós precisamos estar certos, nós precisamos ter certeza que esta palavra que um dia foi transmitida a mim e a você, ela continua sendo digna de ser guardada por mim e de ser vivida por cada um de nós. Aquele que está firmado na fé tem segurança quanto às verdades da palavra de Deus. Você não pode ter dúvida, você não pode vacilar na fé, ao ponto de achar: será que eu devo continuar vivendo uma vida de santidade? Será que eu devo continuar
amando ao meu próximo? Será que eu devo continuar vivendo aquilo que a palavra de Deus ensina? Se há dúvidas no teu coração, isso significa que você está vacilando na fé. Talvez os crentes dessa época estivessem vacilando, porque o autor diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Em segundo lugar, ainda usando o exemplo de Noé, nós vamos ver que o autor aos Hebreus vai dizer que aquele que está firmado na fé tem sua fé autenticada por suas obras, por suas atitudes. Se eu e você dizemos que somos homens e mulheres de fé, e se nós realmente acreditamos e temos a palavra de Deus como fiéis e verdadeiras para a nossa vida, nós precisamos fazer com que a nossa fé ela seja autenticada pelas nossas atitudes. É isto que o autor aos Hebreus está mostrando para os crentes daquela época. Ao ser orientado por Deus a respeito do dilúvio que viria. Nós não vemos Noé apenas dizendo: não, Deus, eu acredito que o Senhor vai mandar um dilúvio, eu acredito que toda a terra será destruída, eu acredito que realmente essa água que vai ser despejada sobre a terra vai consumir com a vida de todos, e ele continuou com seus braços cruzados. Não, nós vemos que a fé de Noé foi autenticada pelas suas atitudes. Ao ouvir aquilo que foi orientado por Deus, ele logo se colocou a projetar, a construir aquela arca. Ele então logo passou a proclamar e a anunciar para as pessoas da sua época que viria o dilúvio. Alguns talvez rissem dele, alguns talvez zombassem dele, dissessem: esse homem ficou louco, este homem está de brincadeira, este homem talvez está ficando maluco. Mas foram as atitudes de Noé que testificaram ou que autenticaram a sua fé. E eu e você, nesta manhã, somos desafiados por Deus a não somente sermos homens e mulheres de fé da boca para fora. Nós precisamos fazer assim como o Tiago, irmão de Jesus, fez para as pessoas de sua época. Nós vemos que Tiago, ele chega para os cristãos da época em que ele está vivendo e ele diz para eles: mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Ou seja, as obras testificam a respeito daquilo que a gente diz, que a gente acredita. Então, se eu creio que a palavra de Deus é fiel e verdadeira para a minha vida, eu não posso me desviar dela, eu não posso deixá-la de lado, eu não posso viver de forma contrária ao que ela ensina. E quando eu me proponho e me esforço e me dedico com a ajuda do Espírito Santo de Deus a viver a palavra de Deus, isso faz com que eu possa mostrar que eu estou convicto, que eu tenho certeza que esta palavra é fiel e verdadeira. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, carrega dúvida no teu coração, que você deva amar o teu próximo, que você deva amar a Deus sobre todas as coisas, que você deva viver uma vida de santidade, que você deva buscar a Deus em comunhão em todos os momentos da tua vida. Com isso, você está mostrando que você realmente não está firmado na fé, você tem uma fé
vacilante, mas se neste momento, mesmo sem poder cultuar a Deus dentro de um templo, e você continua vivendo uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de gratidão a Deus, uma vida de louvor a Deus, uma vida de amor ao próximo, se neste momento você continua vivendo, proclamando o Evangelho àqueles que estão ao seu redor, isso mostra que você realmente crê, que você acredita, que você tem uma fé viva e verdadeira. Noé não apenas ouviu, ele se pôs a construir aquela arca. E por fim, nós vamos ver que o autor vai mostrar que aquele que está firmado na fé, ele tem segurança quanto ao que lhe foi prometido por Deus. Ele tem segurança, a sua fé está firmada sobre a fidelidade das promessas de Deus. Ele define a fé como uma certeza, como uma convicção. E o homem de fé tem certeza e tem convicção baseado não naquilo que ele pensa, naquilo que ele gostaria, mas ele está amparado e alicerçando sua fé dentro das promessas de Deus para a sua vida. E aqui o que Deus falou para Noé é que aconteceria algo que nunca antes havia acontecido. As pessoas que viviam nos dias de Noé nunca haviam presenciado uma chuva vir sobre a terra de tamanha forma a alagar e destruir tudo que existe. Eles nunca haviam presenciado isso. Mas Deus falou com Noé: Noé, eu enviarei ao mundo um dilúvio. Eu enviarei uma chuva que alagará toda a terra, e aqueles que não crerem e que não entrarem na arca, esses morrerão. E aqui, mais uma vez, Noé, ele manifesta a sua fé, ele manifesta a sua certeza, ele manifesta a sua convicção, ele acredita que aquilo que Deus prometeu é fiel e que realmente vai acontecer. E eu e você, meu irmão e minha irmã, somos desafiados a sermos pessoas firmes na fé. E sermos pessoas firmes na fé é carregar dentro do nosso coração certeza, é carregar dentro do nosso coração convicção, e certeza e convicção dentro daquilo que Deus promete, porque Ele é fiel. Você não pode ter dúvida, você não pode desacreditar daquilo que Deus promete, porque se assim for, você não está firmado na fé. E eu gostaria de dizer, ou melhor, de perguntar a você: você tem sido um homem ou uma mulher de fé? Você tem tido certeza que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido a nós? Ou você é uma pessoa vacilante que carrega dúvida em seu coração? Se nesta manhã eu te perguntasse: você tem segurança da sua salvação? Alguns cristãos, muito embora vivendo tantos anos dentro da igreja, se você perguntar para eles: você tem segurança da sua salvação? Muitos vão dizer: olha, pastor, nós não podemos ter segurança da nossa salvação. E dizer que se tem segurança da salvação, isso é orgulho espiritual, é você demonstrar orgulho espiritual. Ou outros vão dizer: pastor, dizer que se tem segurança e certeza da salvação, isto aí ninguém pode fazer porque ninguém merece. Só que eu gostaria de dizer para você que o Deus que me chamou e o Deus que te chamou a servi-lo é um Deus de promessa. E esse Deus de promessa é fiel. E Ele diz, se a gente
crer em Jesus Cristo e o receber como o Senhor da nossa vida, nós temos a vida eterna. A palavra do nosso Deus vai dizer que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós somos justificados pela fé, não é pelas nossas obras ou pelo nosso merecimento. Nós somos justificados mediante a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é que é atribuída à vida do crente. Então, se você, meu irmão e minha irmã, me responder que não tem segurança de que tem a salvação em Cristo Jesus, isso significa que você não tem segurança que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas sobre a sua vida. Você tem dúvida e nós somos e temos que ser homens de fé, assim como Noé foi um homem de fé. Ao ouvir Deus prometer que faria algo, ele simplesmente acreditou, ele simplesmente confiou, ele lançou sua fé, ele teve certeza, ele teve convicção, ele não teve dúvida que aconteceria conforme Deus prometeu. E o que Deus promete a mim e a você é que se nós realmente, com os nossos lábios, confessarmos a Jesus como Senhor de nossas vidas, nós seremos salvos. Se eu perguntar, você tem segurança do perdão? Você tem segurança da volta de Cristo, que Cristo em breve voltará? Você tem segurança da vida eterna? Você tem segurança da presença de Cristo em sua vida através do Espírito Santo? Você tem segurança da soberania de Deus, que muito embora nós estejamos vivendo em um momento em que tudo parece estar descontrolado, parece que nós estamos no meio de um caos, mas se eu te perguntar, você tem segurança e certeza que o teu Deus continua no controle, soberano e governando todas as coisas? Se a sua resposta para mim for não, é porque você tem colocado em dúvida a fidelidade do que Deus promete em sua palavra. E eu gostaria então de concluir esta palavra dizendo: pode ser que o momento em que estamos vivendo nos coloque em risco de esfriamento espiritual. Pode ser que neste momento que nós estamos vivendo, nós estejamos nos esfriando na fé, estejamos vivendo uma vida morna, ou até mesmo, por que não dizer, a nossa fé pode estar morrendo, mas Deus nos chama a nos firmar na fé, tendo convicção das orientações que Ele tem passado a nós através da sua palavra. Nós somos chamados a ter certeza que as suas palavras são fiéis e dignas para serem guardadas e vividas por cada um de nós, mesmo neste momento em que nós estamos vivendo. Somos chamados a autenticar nossa fé através das nossas atitudes. Nós não podemos apenas falar que cremos, nós não podemos apenas dizer que temos fé, nós temos que demonstrar a nossa fé através da nossa obediência à palavra de Deus, ao cumprimento daquilo que Deus Ele espera de nós. E nós devemos estar convictos da fidelidade de Deus no cumprimento daquilo que Ele promete a cada um de nós. Que nós possamos pedir nesta manhã: Deus, fortalece a minha fé, não me deixe vacilar, não me deixe, Senhor, esfriar, mas que eu possa demonstrar convicção, tanto no que tenho crido, quanto naquele que eu tenho servido, que é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos nós nesta manhã e durante esses dias, em nome de Jesus.